Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na nossa nova temporada do LedoCast. Eu queria te dar as boas-vindas, te dizer que eu estou muito animado com o ano de 2025, com tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já acompanhou as temporadas anteriores, seja novamente bem-vindo. E eu queria hoje compartilhar um tema que o Senhor tem colocado no meu coração e, na verdade, a gente tem compartilhado com a liderança da nossa igreja, com os voluntários, e eu queria compartilhar com você. É algo que a gente tem entendido, é um tema bastante atual, é um tema bastante importante para você compreender um pouco mais da geração que nós lideramos, né, e do perfil das pessoas, entender um pouco a raiz de algumas coisas que acontecem muitas vezes no meio da igreja, ou talvez na tua empresa, na organização que você está. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a multiplicidade cultural. É isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, talvez ele seja um termo novo para você, e eu vou te falar o que é essa multiplicidade cultural, né? Eu sou da década de 80, eu nasci em 86, e eu vi todo o advento da internet sendo criado e se popularizando. Eu sou do tempo em que a internet ainda fazia aquele barulhinho para conectar. Tchu, tchuru, 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 sabe? Então, eu sou desse tempo ainda onde a internet era discada, né? E depois vindo aí a internet de fibra ótica, a internet veloz, hoje em dia 5G do celular e tudo mais. E a verdade é que o advento da internet foi incrível, porque nos deu... popularizou a comunicação no mundo todo, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e eu só conseguia ligar para minha família uma vez a duas vezes no mês, porque o interurbano era muito caro. Hoje em dia, cara, você fala no FaceTime com todo mundo de qualquer lugar, então é muito mais fácil. A internet trouxe muitas benesses para o ser humano, né? Tá chegando a IA agora com mais uma série de facilidades, né? Mas ao mesmo tempo isso gerou essa multiplicidade cultural, né? E hoje nós vivemos de fato um mundo extremamente globalizado, né? Mas ao mesmo tempo com tanta informação que muitas vezes a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. E hoje nós estamos diante de uma geração em que nem ela sabe muitas vezes o que é verdade e mentira, e tudo tem se tornado cada vez mais relativo, né? E como líderes, como pastores, a gente precisa entender a dinâmica, né, dessa geração, porque do contrário a gente não vai conseguir liderá-la, né? Então a gente precisa entender suas dores, a gente precisa entender as raízes das coisas, né? E eu queria te falar um pouco dessa multiplicidade cultural hoje, para que você que talvez lidera ou deseja liderar, ou você que está à frente de uma organização, né, possa compreender um pouco melhor essa dinâmica. A verdade, gente, é que como indivíduos nós somos a soma dos nossos conhecimentos e das experiências que nós fomos adquirindo, né, com o passar do tempo. Então todos nós temos uma ótica, todos nós temos uma lente pela qual nós filtramos o mundo, pela qual nós vemos o mundo, e nós chamamos isso de cosmovisão. É a forma que eu enxergo as dinâmicas das coisas, e tudo vai passar pelas minhas lentes. Então o que aconteceu ali vai passar pelas minhas lentes, que vão filtrar, e eu vou receber aquilo que eu vi ou ouvi de uma forma dependendo da lente que eu tenha, né? Então você precisa entender que toda ideia ela nasce, né, de um pensamento, né? E é um pensamento que nós carregamos de algo preconcebido, né, que aconteceu em uma parte de uma ideia anterior. Então são ideias que vão gerando ideias, que vão gerando ideias, que chegam na forma que nós pensamos hoje, tá bom? Então, por que eu estou te falando isso? Porque você precisa entender que, como cristão, nós vivemos uma guerra não só espiritual, mas nós vivemos hoje também uma guerra cultural. E, na verdade, isso não é de hoje. Desde o início do cristianismo, desde lá da igreja primitiva, os discípulos de Jesus já viviam essa guerra cultural. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela carrega um reino que se chama Reino de Deus. E com esse reino, nós carregamos uma cultura que se chama cultura do Reino de Deus. Só que a cultura do Reino de Deus, muitas das vezes, na maioria das vezes, vai ser oposta à cultura desse mundo, né? E quando nós não entendemos isso, nós podemos ter uma tendência de querer mundanizar as coisas de Deus, né? Ou de ter uma ótica e ter uma lente deturpada da verdade do Evangelho, né? Então você precisa entender que as ideias que acontecem hoje na sociedade, na cultura atual, elas foram formadas, desenhadas e projetadas para gerar um impacto X por pessoas que planejaram que isso acontecesse, que realmente desejaram que
a sociedade chegasse a um determinado lugar, ou desejam ainda que a sociedade chegue a um determinado lugar, tá bom? Então, antes dessa ideia racional, vai existir uma visão, e a partir dessa visão, as ideias são formadas. Por quê? Porque a visão é o útero das ideias, tá bom? Então, a gente tem uma visão de algo, um lugar onde a gente quer chegar, e a gente começa a ter ideias para chegar naquela visão determinada. Isso pode ser para algo bom, como Deus nos deu uma visão como igreja, nós queremos chegar no lugar, nós estamos tendo ideias nesse meio do caminho em como chegar na visão que Deus nos deu, mas o inimigo, o diabo, também está trabalhando para o contrário, para levar o mundo para um lugar de perdição, de morte. Né? Tem um escritor chamado Thomas Sowell, né, que ele é um economista, filósofo, escritor norte-americano, e ele vai escrever um livro chamado Conflito de Visões. Nesse livro, Conflito de Visões, ele discute como as diferentes ideologias políticas vão surgir de visões opostas acerca da natureza humana. Então perceba, as ideias políticas, elas não nascem à toa, elas não nascem por acaso, elas nascem de uma cosmovisão acerca da natureza humana, ou seja, de quem nós somos, do que nós acreditamos, de onde nós acreditamos que vamos depois da morte, ou de onde nós, talvez, muitos acreditam que não vamos para lugar nenhum. Então, essas visões, elas nascem de acordo com uma crença, você precisa entender isso, né? E ele vai defender no seu livro 2 grandes tipos de visões. Eu vou passar rápido por causa do meu tempo aqui, tá? Mas ele vai falar da visão constrangida ou trágica, que defende o seguinte: acredita que a natureza humana é imutável, limitada e motivada pelo interesse próprio, e defende instituições que levam isso em conta, como mercados livres e regras claras, tá bom? Então, é uma visão que vai entender que, cara, o homem, a natureza do homem, ela é uma natureza caída, ela é uma natureza nessa concepção imutável, que não dá para mudar, né? Que já na nossa cosmovisão cristã, sim, nós nascemos do pecado, e sim, nós não podemos mudar por nós mesmos, mas nós podemos mudar pela ação do Espírito Santo. Né? Pelo sangue de Jesus nós somos transformados, redimidos, e passamos por esse processo de santificação. Tá? E nós vamos ver o outro tipo de visão que ele defende no livro, que é a visão constrangida ou utópica, onde acredita-se que o ser humano pode ser aperfeiçoado e que a sociedade pode ser moldada para criar um mundo melhor, que defende maior intervenção governamental para corrigir essas injustiças, né? E que tudo que se opõe a essa liberdade é um meio opressor. Tá? Então, nessa outra vertente, acredita-se que a salvação da sociedade é o governo, né? Que o governo é capaz de resolver esses problemas e que o governo é capaz de transformar o homem, o que a gente sabe que também não é possível, que a gente sabe que somente uma ação divina para transformar o homem. Então você consegue entender de onde nascem as vertentes políticas, de onde nascem as vertentes sociológicas, de que moldam a sociedade. Tudo isso eu estou te trazendo aqui um pano de fundo para chegar no ponto que eu quero falar agora para você. Tá? E qual é o ponto aqui? É que a pergunta que você precisa se fazer hoje ao assistir esse podcast, ou levar os teus liderados a se perguntar é: qual é a minha cosmovisão? Quais são as minhas lentes? Será que eu estou caminhando numa lente de uma visão constrangida? Né? Ou será que eu estou caminhando numa lente de uma visão não constrangida, dentro dessas 2 visões que eu acabei de te apresentar? Ou será que eu não estou caminhando nem por uma ou pela outra, mas eu estou caminhando com as lentes do reino de Deus? Com as lentes da palavra, que eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia, é inerrante, é infalível, e é a lente pela qual eu preciso ler o mundo, que eu preciso ler quem eu sou, que eu preciso ler a minha vida. Né? Porque, afinal de contas, Deus nos chamou para viver a cultura do reino do Brasil. Foi isso? Não. A cultura americana foi isso? Não. Deus nos chamou para vivermos a cultura do reino de Deus e nós trazermos o céu para a terra. É isso que Jesus orou. Ele disse: Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que ele está falando? Pai, que o teu reino seja estabelecido na terra, que a tua cultura seja, de alguma forma, acrescentada nesse plano, nesse lugar. Né? E nós precisamos, de fato, né, entender
qual é a nossa maior batalha como geração atual? Né? E a verdade é que, como cristãos, nós precisamos entender que desde o começo de tudo, o cristianismo é uma contracultura. Não tem jeito, se você quer andar no fluxo desse mundo, então não seja cristão. Porque o cristão, ele vai ser uma contracultura, e é por isso que a igreja primitiva, nos primeiros 300 anos, vai passar por tanta perseguição, vai passar por por tantos martírios, empalamento, né? Cristãos sendo jogados lá no Coliseu para serem comidos por leões, para entreter o povo, né? Homens sendo empalados. Se você não sabe o que é empalamento, depois pesquisa aí na internet, sendo empalados em praça pública, simplesmente por não negar a Jesus. A gente vai ver por que esses caras eram perseguidos, porque eles pregavam uma contracultura. Eles pregavam o reino de Deus, e o reino de Deus era o oposto do que a cultura romana, greco-romana, ensinava naquele tempo. E nós, como cristãos, precisamos entender: Deus nos levantou, de fato, para irmos também nessa forma. Deus não nos chamou para nos prendermos dentro de 4 paredes, dentro da igreja, e viver só uma religião que não mexe com ninguém, uma religião que é amigo de todo mundo, que ama todo mundo. E sim, Deus nos chama para amar, Deus nos chama para nós sermos amáveis, perdoarmos as pessoas, mas Ele não nos chamou para nós concordarmos com tudo que todo mundo fala. Porque eu concordo com tudo que você fala, desde que não vá de encontro com a palavra de Deus. Porque do momento que vai de encontro com a palavra de Deus, então aí já fere a minha cosmovisão, a minha crença, o que eu acredito. Por quê? Porque a minha lente é a palavra de Deus. Faz sentido o que eu estou te falando? E você precisa entender também que nós estamos numa luta e numa batalha que talvez já seja perdida, né? Talvez você não vai ganhar a discussão, talvez você não vai ganhar as batalhas aí fora, né? E o nosso desafio é permanecer sendo essa contracultura às ideologias humanas instauradas nos nossos dias, né? Refutando tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. O mundo ocidental, ele tem um tripé. Qual é esse tripé? Moralidade, razão e direito. E a gente vai ver historicamente que a moralidade vai nascer com Jerusalém, a razão vai nascer na Grécia e o direito vai nascer em Roma. E o mundo ocidental que nós vivemos hoje, ele tem esse tripé. Mas você já percebeu que é justamente esse tripé que está sendo atacado? É a moralidade que está sendo atacada, e a gente vê na televisão hoje shows sendo transmitidos na virada do ano com praticamente mulheres completamente nuas fazendo movimentos sexuais no palco, na televisão aberta para todo mundo ver, ou seja, a moralidade totalmente em xeque. Você consegue perceber hoje que a razão também está sendo colocada em xeque, porque muitas ideologias estão trazendo ideias que vão contra a razão da natureza humana. Ou seja, há um questionamento da razão e que muitas vezes se aproxima mais à loucura. Você percebe que há esse choque desse tripé, moralidade, razão e direito, onde vivemos num país em que existem pessoas que ditam as regras, que não andam mais de acordo com a Constituição do país, as leis do país, mas estão entrando num ditatorialismo onde o direito também está sendo quebrado. Você consegue perceber isso? Né? E nada disso é por acaso, gente. Tudo isso é uma busca de uma parcela da sociedade que quer destruir esse tripé ocidental. Moralidade, razão e direito. Né? E nos últimos 2 séculos, a gente percebe esse movimento acontecendo. Né? Onde o Estado de Israel sendo atacado, os cristãos sendo atacados, a moralidade sendo atacada, e a gente vê um crescimento, né, de ideias como marxismo, como comunismo, socialismo e feminismo, cultura woke, e tudo isso de uma forma alinhada para que haja uma cultura sendo estabelecida. E muito cristão caminhando de acordo com essas ideias. Gente, então a gente vai parar por aqui. Eu sei que o papo tá bom, talvez tenha ficado gostinho de quero mais, e eu ainda tenho muita coisa importante para falar com vocês sobre esse tema. Então a gente vai parar hoje aqui, a gente volta na semana que vem com a parte 2 desse mesmo conteúdo. Se você tá gostando, curte aí, comenta. Se você quer mais mesmo, comenta aí. Fala mais, pastor, que eu vou meter ficha no próximo episódio.